Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os estudos da Lei Complementar número 6 de 77, que é a lei que organiza a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Você já adquiriu o nosso curso de questões de legislação institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio? Se não, passe agora no site eleitoralcombruno.com.br. Nós temos aulas de questões sobre a Lei Complementar número 6, sobre os decretos, sobre toda a legislação institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio. Então é muito importante você adquirir esse curso, que é de questões, PDF mais vídeo. Antes de iniciarmos, também curta esse vídeo e incentive a nossa equipe ainda mais a produzir vídeos gratuitos para vocês. Hoje nós vamos falar de 3 artigos da Lei Complementar número 6, os artigos 21, 22 e 23, que abordam as defensorias públicas dos estados como órgãos de atuação da Defensoria Pública. Então, as defensorias públicas, anote aí, são órgãos de atuação. Como assim órgãos de atuação? Se eu tenho um órgão de atuação, eu vou ter alguém executando atividades ali. Por exemplo, os defensores públicos estaduais. Então, defensorias públicas, órgãos de atuação, enquanto que os defensores são órgãos de execução. Quais são as atribuições, as competências garantidas aos defensores públicos nesses órgãos de atuação? Nós temos então uma série de competências que estão estabelecidas no artigo 22 e a partir de agora nós vamos ler cada uma delas e captar ali aquilo que poderá ser mais importante para você. Primeira, atender e orientar as partes e interessados em locais e horários pré-estabelecidos. Ou seja, há um pré-agendamento, não é? E esse agendamento será respeitado para que esses defensores orientem, atendam aos interessados. Postular a concessão da gratuidade de justiça e o patrocínio da Defensoria Pública mediante comprovação do estado de pobreza por parte do interessado. Então, nós temos aqui mais uma ligação com a nossa lei, com a nossa legislação institucional, onde fala-se ali de gratuidade de justiça. Quem postula esta concessão são os defensores públicos. Tentar a conciliação das partes antes de promover a ação, ou seja, nós temos uma busca por uma solução, por uma composição de conflitos extrajudicial. Ok? 4. Acompanhar, comparecer aos atos processuais, impulsionar os processos, providenciando para que os feitos tenham a sua tramitação normal, utilizando-se de todos os meios processuais cabíveis. Então, o papel aqui desses defensores não é apenas postular para essas partes, esses interessados, mas nós temos um papel muito maior, é de acompanhar o processo. Não é? Não basta postular, mas eu preciso acompanhar e dar ali para essas partes e para esses interessados uma resposta a essa postulação. Interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou tribunal, promover revisão criminal desde que encontrem fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, remetendo cópia à Corregedoria Geral da Defensoria Pública. Então, se possível, pegue o seu marcador de texto e coloquem assim: remetendo cópia à Corregedoria Geral da Defensoria Pública, no que tange esse inciso número 5. 6. Sustentar, quando necessário, nos tribunais, oralmente ou por memorial, com cópia também à Corregedoria, mais uma vez, marquem aqui com o seu marcador de texto, com cópia à Corregedoria Geral, os recursos interpostos e as razões apresentadas por intermédio da Defensoria Pública. 7. Propor a ação penal privada nos casos em que a parte for juridicamente necessitada. 8.
ajuizar e acompanhar as reclamações trabalhistas nas comarcas, onde o juiz de direito seja competente para processá-las e julgá-las. 9. Exercer a função de defensor do vínculo matrimonial em qualquer grau de jurisdição. Então, nós falamos inicialmente sobre ajuizar e acompanhar reclamações trabalhistas, exercer a função de defensor do vínculo matrimonial, exercer a função de curador especial, de que tratam os códigos de processo penal e de processo civil, salvo quando a lei a atribuir especificamente a outrem, exercer a função de curador nos processos em que ao juiz competir a nomeação, inclusive a de procurador a lide do interditando, quando a interdição for pedida pelo órgão do Ministério Público e na comarca não houver tutor judicial. Então, nesse inciso 11, para resumir para vocês aqui, nós estamos falando de interdição. Então, há esse papel de exercício de função de curador nesse caso de interdição. Impetrar habeas corpus, olha só o papel da defensoria, especificadamente os defensores públicos nesse remédio constitucional. Requerer a transferência de presos para um local adequado quando for necessário. Funcionar por designação do juiz em ações penais, na hipótese de não comparecimento daquele advogado constituído. Então, João constituiu um advogado para uma determinada ação penal, esse advogado não comparece, então o juiz designa um defensor público para atuar. Requerer a internação de menores abandonados ou infratores em estabelecimentos adequados. Diligenciar as medidas necessárias ao assentamento do registro civil de nascimento dos menores abandonados, requerer o arbitramento e o recolhimento aos cofres públicos dos honorários advocatícios, representar ao Ministério Público em caso de sevícias e maus tratos à pessoa do defendendo. Então, estamos falando aqui de maus tratos. Então, cabe a representar ao Ministério Público em caso de que esse defendendo está passando por essas situações. Defender no processo criminal os réus que não tenham um defensor constituído, inclusive os revéis. Funcionar como promotor ad hoc. Funcionar como promotor ad hoc, sempre que nomeado pelo juiz, nas hipóteses previstas em lei. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 11 desse artigo, vamos ao inciso 11. Vejam só. Que fala sobre o exercício da função de curador nos processos em que ao juiz competir a nomeação. Então, nesse caso, quando qualquer das partes estiver assistida pelo defensor público, a defesa do vínculo matrimonial caberá ao membro da Defensoria Pública competente, consoante regulamentação baixada pelo Defensor Público Geral. Parágrafo 2º. Os defensores públicos darão assistência aos juridicamente necessitados que forem encaminhados aos órgãos de atuação por dirigentes de associações de moradores e de sociedades civis de natureza assistencial, por detentores de mandato popular, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, bem como ainda por secretários de Estado e municipais, sempre por intermédio das respectivas instituições, aos quais fornecerão as informações sobre a assistência prestada, quando solicitada. Então, suponhamos que tenha uma associação de morador de um determinado bairro, de uma cidade, em que encaminha um cidadão para essas defensorias públicas para prestar assistência a esse necessitado. É possível. Então, tanto associações de moradores, aqueles que detêm também mandato popular, é possível que aconteça isso. Aos defensores públicos incumbe também a defesa dos direitos dos consumidores que se sentirem lesados na aquisição de bens e serviços. A defensoria deverá manter defensores públicos nos estabelecimentos penais sob a administração do Estado do Rio, para atendimento permanente aos presos e internados. Competirá à administração do estabelecimento divulgar amplamente
os dias e horários de expediente no local, reservar-lhes instalações adequadas ao seu trabalho, fornecer apoio administrativo, prestar informações, assegurar o acesso à documentação dos presos e internados, aos quais não poderá, sob fundamento algum, negar o direito de entrevista, ou seja, aquele que é responsável pela administração não pode negar aos defensores esse direito, não pode negar aos presos e internados o direito de entrevista com os defensores públicos. E por fim, o artigo número 23, os defensores públicos poderão deixar de promover a ação quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao defensor público geral com as razões do seu proceder. Ok? É possível, então, que os defensores públicos deixem de promover a ação se observarem ali que ela é incabível ou inconveniente para a parte que está sob patrocínios desses defensores. Tá bom? Então, nós encerramos o artigo número 23 da Lei Complementar número 6 de 77 e vamos avançar. Temos ainda muitos artigos pela frente. Tchau, tchau.